Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens assistentes, professor Luciano, Patologia 2, e hoje vamos estar dando sequência à discussão, à aula, né? Que estamos fazendo algumas considerações sobre o hemograma. Mais precisamente, na primeira aula, no nosso primeiro encontro, fizemos a discussão sobre a série branca, a série leucocitária, e iniciamos uma fala sobre a relevância clínica da diminuição dos glóbulos vermelhos, dos eritrócitos ou hemácias. Agora, seguiremos dando sequência, continuidade ao tema, entendendo que não vamos esgotá-lo em duas aulas, né? E pontuaremos de forma sucinta sobre as anemias. Os senhores estão com um exame aí na tela mostrando um resultado, um eritrograma apresentando a anemia, não é? Então, o que é anemia? Anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde como a condição na qual o conteúdo de hemoglobina no sangue está abaixo do normal, como resultado do quê? Da carência de um ou mais nutrientes essenciais, seja qual for a causa desta deficiência. Então, as anemias podem ser causadas por deficiência de vários nutrientes, por exemplo, ferro, zinco, vitamina B12 e algumas proteínas. A anemia causada pela deficiência de ferro, a anemia ferropriva, é muito mais comum que as demais. Estima-se que aproximadamente 90% das anemias sejam causadas por carência de ferro. Não se esqueçam que o ferro é um nutriente essencial para a vida e atua principalmente na síntese, na fabricação de células vermelhas do sangue e no transporte de oxigênio. A anemia consiste, então, como dissemos, na diminuição do número de eritrócitos, da massa eritrocitária total, hematócrito ou conteúdo de hemoglobina. Não vamos nos esquecer, tá? Que a massa de eritrócitos representa o equilíbrio entre a produção e destruição, ou perda de eritrócitos. Laboratorialmente, entendemos, definimos anemia como a hemoglobina menor que 12 em mulheres e 13 para homens, mas não vamos nos esquecer que devemos levar em consideração o aparelho que está sendo utilizado e, consequentemente, às vezes varia um pouquinho esses valores de referência. Na gravidez, não devemos esquecer que existe aquela anemia relativa. Por quê? Por hemodiluição, tá? Além daquela tradicional, né? Carência nutricional, que tradicional não, muitas vezes acontece, né? Carência nutricional, principalmente como pontuado por deficiência de ferro e ácido fólico. Não vamos nos esquecer que na gestação os limites considerados normais para o valor de hemoglobina caem um pouquinho para a gestante, né? Aproximadamente em torno de 10%, né? O hematócrito estaria ali em torno, consideraríamos um hematócrito em torno de 30 aproximadamente, né? Também vamos, dentro desse mesmo raciocínio, vamos classificar as anemias de acordo com a sua causa, de uma forma bem simples. Nós podemos entender como perda de sangue, pode acontecer a perda de sangue, a eritropoiese deficiente, ou seja, diminuição da eritropoiese, né? Não está produzindo as células de uma forma adequada, ou pode estar sendo o quê? Está tendo o quê? Uma hemólise excessiva, destruição de uma forma excessiva, perda de sangue, tá? Pode ser aguda ou crônica. A anemia não se desenvolve até muitas horas após a perda de sangue aguda. Então, a anemia não se desenvolve até muitas horas após a perda de sangue aguda, quando o fluido intersticial se difunde no espaço intravascular. Como eu disse, eritropoiese deficiente, diminuição da eritropoiese, né? Advém de inúmeras causas, né? E N fatores que vamos pontuar no decorrer dessa discussão sobre o hemograma. Talvez não hoje, mas numa próxima oportunidade. A hemólise excessiva, né? Uma anemia hemolítica, por exemplo, pode nos levar a isso. E eu gostaria de, dentro das anemias, só de pontuar sobre a anemia megaloblástica. É um tipo de anemia caracterizada pelo tamanho anormal dos glóbulos vermelhos e diminuição dos glóbulos brancos e plaquetas, provocado pela o quê? Pela baixa ingestão de vitamina B12, mais comum em vegetarianos. Do mesmo modo que nós pontuamos sobre a diminuição dos glóbulos vermelhos, neste exame que está na tela, 2,8 de eritrócitos, muitas vezes nós observamos o quê? Um aumento dos glóbulos vermelhos, tá? Por exemplo, um caso, professor, no tabagismo, as pessoas que fumam, tá? Muitas vezes acontece um aumento dos glóbulos vermelhos, certo? Por quê?
Um dos resultantes da queima do tabaco, o monóxido de carbono, possui alta afinidade pela hemoglobina, ligando-se a ela. Então, o que acontece? Ele indisponibiliza o sítio de ligação para a molécula de oxigênio. Dessa forma, uma diminuição da concentração de oxigênio e um aumento dos valores de carboxihemoglobina. Em função disso, o que é que o meu organismo tenta fazer? O que é que o nosso organismo tenta fazer de forma compensatória? Aumentar a produção de eritrócitos, ou hemácias, né, conforme você preferir chamar, numa tentativa de aumentar o quê? A disponibilidade dos sítios de ligação com o oxigênio. E o que vai acontecendo? Isso é uma tentativa crônica e frustrada, porque, novamente, esse resultante da queima do tabaco, o monóxido de carbono, é produzido, ele possui alta afinidade pela hemoglobina, consequentemente, o oxigênio não consegue ocupar esse sítio de ligação, o organismo aumenta a produção de eritrócito numa tentativa de aumentar a disponibilidade desses sítios de ligação. E o que vai acontecendo? O sangue vai ficando mais viscoso, comprometendo o quê? Comprometendo a circulação periférica e a oxigenação dos tecidos. Então, nós pontuamos sobre a anemia, uma diminuição dos glóbulos vermelhos. Eu estou pontuando uma situação ao contrário, que o organismo começa a produzir glóbulos vermelhos em excesso, podemos usar esse termo, numa tentativa de compensar esse efeito deletério da queima do tabaco e a produção desse monóxido de carbono, né? Então, o coração é um músculo e esse esforço para bombear esse sangue mais viscoso, sangue mais grosso, desgasta essa musculatura, né? E aí nós estamos falando da possibilidade das doenças do sistema cardiovascular. Eu só fiz uma relação para os senhores refletirem comigo, situações onde nós temos os glóbulos vermelhos a menos e discutimos também situações onde temos eles a mais. Os senhores observem comigo esse hemograma agora que eu coloquei na tela, é o último tema da nossa aula de hoje. Os senhores vão observar que além dos eritrócitos também baixo, né, nós já pontuamos na discussão anterior, os senhores vão ver lá o último item, a contagem de plaquetas. A diminuição, esse exame apresenta uma diminuição de plaquetas. Esse valor de referência aqui está 150 a 500. Em média, os exames, as máquinas que realizam essa contagem de plaquetas adotam um valor de referência entre 150 e 450 mil plaquetas, tá? Então, só para os senhores se acostumarem com esse termo, a trombocitose ou hiperplaquetose é o aumento das plaquetas e, ao contrário, a trombocitopenia é a diminuição das plaquetas. As plaquetas, também conhecidas como trombócitos, são células do sangue produzidas pela medula óssea e são responsáveis pelo processo de coagulação sanguínea, havendo maior produção de plaquetas quando há sangramentos, por exemplo, impedindo a perda de sangue de forma excessiva. Plaquetas baixas. Além da trombocitose, outro distúrbio relacionado à quantidade de plaquetas é a trombocitopenia, como acabamos de falar, que corresponde à diminuição das plaquetas no sangue. Eu só gostaria que os senhores tivessem junto comigo aqui os sintomas da trombocitopenia, diminuição de plaquetas, trombocitose, aumento, ou hiperplaquetose, né? Trombocitopenia, dentre os sintomas, né? Os principais sintomas causados por trombocitopenia estão que o sangramento superficial na pele, que aparece como uma erupção de pequenas manchas avermelhadas, muitas vezes, quase que numa grande maioria das vezes, geralmente se iniciam nas pernas, um sangramento prolongado de cortes ou lesões causados na pele, sangramento muitas vezes espontâneo das gengivas e do nariz. Muitas vezes nós podemos observar na trombocitopenia, ou seja, na diminuição das plaquetas, a presença de sangue na urina ou nas fezes, e também muitas mulheres relatam que o fluxo menstrual constante e anormal. É logicamente que estamos discutindo as plaquetas, mas eu quero aproveitar e encerrar este nosso encontro. Estamos olhando aí um hemograma, estamos olhando a série branca, só para lembrar, não é? As características de cada uma destas células brancas, os neutrófilos, eles possuem como ação fagocitar patógenos,
Os eosinófilos produzem a histamina, né, em situações de infecção, que vão nos ajudar naquele processo dos eventos vasculares e, consequentemente, dos eventos celulares do processo inflamatório. Basófilo, da mesma maneira, liberam histamina e heparina em algumas infecções, não é? Os linfócitos, né, que vão ter os desdobramentos do T e do B, que já pontuamos, acho que no começo desta aula, na aula passada, né? Os T se subdividindo, né, se expressando na forma de CD4 e CD8, e o B produzindo, se diferenciando em plasmócito, elevando a produção dos anticorpos, que os senhores se lembram, A, D, E, G e M. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.